O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, conforme você que tem nos acompanhado durante esta trajetória de mais de 11 anos se acostumou a acompanhar, temos a oportunidade, o privilégio e eu diria o comprometimento de sempre destacar aspectos relacionados ao setor da educação. Até porque entendo, se bem que me parece um pensamento que não é compartilhado também pelas ditas autoridades, que é a única forma de se obter qualquer transformação, quer seja na vida pessoal, profissional, coletiva, na sua comunidade e na cidade onde você reside. Por vezes, observamos que juntamente com saúde e segurança, esses temas sobem os palanques na ocasião dos pleitos eleitorais e depois descem, juntamente com os candidatos, quer sejam vencedores ou vencidos. É preciso se entender que a educação precisa ter a relevância e o protagonismo que merece. Não obstante, que é um termo ótimo, países, sobretudo do continente asiático, mudaram o seu rumo quando investiram maciçamente em educação. Exemplo, Coreia do Norte, que passou a destinar um percentual muito maior do seu PIB para o setor. E aí começou a mudar o rumo da sua história. Também precisamos desse entendimento, mas ainda estaremos longe dessa realidade. Recentemente, para que vocês tenham essa percepção e me acompanhem no raciocínio, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, fez uma observação que poucos perceberam, mas que, para mim, definiu o que acontece atualmente em nosso país, que gasta ou destina 700 bilhões de reais para o pagamento de aposentadorias, ou seja, no passado, e 70 bilhões de reais, 10% ao ano, no setor da educação, ou seja, no futuro. Me parece que precisamos buscar o equilíbrio, evidentemente entendendo e concordando com os direitos adquiridos, mas precisamos buscar o equilíbrio se é que pretendemos oferecer uma realidade melhor para todos, sobretudo para as futuras gerações. E nesta edição, teremos a oportunidade de prestar uma homenagem simbólica a uma conhecidíssima instituição de ensino da Rede Municipal de Educação que celebra o seu jubileu de ouro, também conhecido como 50 anos, no próximo dia 1º de maio. Vale acompanhar e conhecer a trajetória desta escola que começa há 70 anos, em dezembro, portanto 20 anos antes, em Nova Friburgo, no seu centro urbano. E depois se desloca para o sofrido e maltratado 6º Distrito de Conselheiro Paulino. E ali se estabelece e se desenvolve e tem um protagonismo absolutamente fantástico na região que atende. E você poderá conhecer essa história, os seus objetivos, as suas sagas ainda a serem superados e, sobretudo, uma programação muitíssimo interessante que todos estão convidados, especialmente você que já teve o privilégio de frequentar os bancos escolares do Colégio Rui Barbosa, como também esteve no corpo discente ou docente do colégio.
na condição de servidor ou professor e professora, obviamente. Então vejam, é um momento absolutamente oportuno de prestarmos esta homenagem simbólica, como eu disse. Estaremos, além de conversar com os ilustres convidados, um dos quais você já conhece há bastante tempo, frequenta com desenvoltura o programa Cidade Real, que também contará um pouco dessa história através da sua passagem no referido colégio. E desta vez não irá abordar aspectos políticos. E já dei a letra de quem se trata. Até porque é uma conhecidíssima raposa da política friburguense. Muito bem. Sendo assim, com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, nossa santa protetora, sejam todos muitíssimo bem-vindos e mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que agradece a preciosa confiança dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 22 de abril de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor. Desta vez, conforme coloquei na minha abertura editorial, conversando com ilustres personalidades de uma instituição de ensino muitíssima conhecida em nossa cidade, que comemora os seus 50 anos de existência no 6º Distrito de Conselheiro Paulino, uma vez que há 70 anos já iniciava suas atividades aqui no centro urbano da cidade. E que por conta deste momento, que acontecerá em 1º de maio, a sua culminância, que é outro termo ótimo, acontecerá exatamente nesta data, estamos aqui por dever de ofício, por responsabilidade, por gratidão, prestando esta simbólica homenagem ao Colégio Rui Barbosa, que neste momento recebe, para nossa grande satisfação e prestígio, a presença do ilustre diretor, professor de filosofia, Mailon Adame Mota. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a nossa produção se sentem honradas com a sua presença. Zuri, nós é que agradecemos aí o convite para divulgar e celebrar esse momento de 50 anos lá no Distrito de Conselheiro, mas uma história muito maior, uma história de 70 anos,
e de tantas histórias bonitas e de tantas pessoas que já passaram por esse colégio, seja como professor, seja como aluno, ou seja como alguém da comunidade que abraça essa escola. Então é motivo realmente de celebrar. Então a gente fica imensamente feliz em poder hoje estar aqui divulgando um pouco desses momentos celebrativos que vamos ter e poder também contar e mostrar um pouco da história desse colégio. Nós é que agradecemos o privilégio. E também temos, na mesma ocasião, um ilustríssimo professor de matemática que começa a sua brilhante história em sala de aula, naquele educandário, e que também é conhecido pela carinhosa alcunha de raposa felpuda da política friburguense. Caríssimo amigo, companheiro, professor Jorge Carvalho, seja também muito bem-vindo ao programa, será um prazer tê-lo aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, já hoje falando da questão educacional da minha carreira como professor. Eu também fui aluno do Colégio Rui Barbosa quando ele funcionou no centro da cidade, na antiga Rua Silva Jardim, hoje Rua Euclides Solon de Pontes, onde está o Colégio Estadual Jamil Eujaic. E eu tive a oportunidade de começar o antigo curso ginasial lá no Colégio Rui Barbosa, o primeiro e segundo anos, e depois a escola passou para a administração do governo do estado do Rio de Janeiro, portanto ela foi transferida para o distrito de Conselheiro Paulino. A minha carreira profissional, Zuri, eu iniciei exatamente no dia 25 de março de 1975, nas turmas 503, 504, 505 do Colégio Rui Barbosa. A 503 funcionava, era vespertino, e as outras curso noturno. E depois eu assumi uma 7ª série, a turma 702, que funcionava no turno da manhã. Dirigia a escola, o saudoso, competente e grande amigo, uma das figuras mais inteligentes que eu conheci, professor José Cortes Coutinho, que durante muitos anos dirigiu a escola. Ele foi uma figura sensacional, que marcou o seu tempo como educador em Nova Friburgo. Tenho orgulho de dizer que sou professor do Colégio Rui Barbosa. Eu posso até ter saído do colégio, mas o colégio me saiu de mim. Certamente, certamente, certamente. E nessa mesma vertente, Mailon, qual é a trajetória do colégio? Aonde começa, de que maneira, por que depois se transfere para... Querida, só um momentinho, senão você vai entrar no take aberto. Fica tranquilo, eu já vou apanhar seu microfone. Nós temos que estar atentos aqui a tudo. Veja, nessa mesma vertente, qual é a trajetória da escola desde que inicia suas atividades no centro urbano? A história do Colégio Rui Barbosa começa em 1949. 1949, em dezembro, quando o professor Jamil Eujaic foi nomeado como diretor da escola. Porque naquele tempo acontecia uma questão de vinculação ao Ministério da Educação e para que a escola pudesse funcionar havia a vinculação de um diretor que pudesse responder por essa escola. E ela surge a partir de um grupo de cidadãos friburguenses preocupados realmente em oferecer uma educação de qualidade a essa comunidade, né? A família Eujaic, ela tem um peso muito grande na história do colégio. Tanto o professor Jamil Eujaic quanto o professor Humberto Eujaic, que foi um dos grandes diretores da escola e que muito colaborou para esse processo todo de desenvolvimento do início da escola, né? A escola, então, ela começa funcionando anexa ao Colégio Ribeiro de Almeida, ali onde hoje é o Instituto de Educação de Nova Friburgo, na Praça Dermeval Barbosa Moreira. E depois, conforme foi crescendo, havia necessidade de uma sede própria, né? Havia uma empresa, lá na rua que Jorge colocou, se chamava Silva Jardim, né, Jorge? Silva Jardim. E nessa rua, então, da família Jacu, uma antiga indústria desativada, então a Fundação Municipal de Educação adquire esse prédio e transfere para lá o Colégio Municipal Rui Barbosa, né?
Lá ele fica até o ano de 1967, quando o Estado tinha uma verba que seria destinada à construção de uma escola pública em Nova Friburgo, e para que essa escola pudesse se instaurar, precisava de um espaço, e o Estado não dispunha desse espaço ainda, então houve um convênio junto com a Fundação Municipal de Educação para a cessão desse prédio onde funcionava o Colégio Rui Barbosa para o governo do Estado, e assim foi feito. Correto. Para que então pudesse se instalar o Colégio Estadual Nova Friburgo. E também havia a promessa de uma construção de uma escola lá no distrito de Conselheiro, que era um distrito que crescia bastante, né? Já tinha 11 mil habitantes naquele tempo. E aí então havia a promessa da construção de uma escola lá no distrito de Conselheiro, e assim fizeram. A professora Dilva Maria de Moraes era secretária de Educação na época e o prefeito era o Amâncio Mário de Azevedo. Então, eles pensaram nesse projeto de educação, um projeto muito bonito lá em Conselheiro, e em 69, dia 1º de maio de 69, então, é inaugurado o Colégio Municipal Rui Barbosa lá no distrito de Conselheiro, juntamente com outras 2 unidades escolares, que era o Décio Monteiro Soares, que foi inaugurado no dia 16 de maio, e o Jardim de Infância Maria Duque Estrada Laginesta. Então, são as 3 escolas que são próximas, foram inauguradas no mesmo tempo como um primeiro projeto, e fantástico à época, né, década de 60, já um projeto de formação a longo prazo, pensando nas crianças desde a educação infantil até o antigo 2º grau, ensino médio hoje. O Colégio Rui Barbosa tinha 2º grau. Era uma proposta, então, além do seu próprio tempo. Era uma proposta, eu diria hoje, com uma política de Estado, porque pensaria-se em educação de longo prazo e não uma política eleitoreira ou que viesse a interesses menores, né? Mas um interesse realmente em educação. E a professora Dilva de Moraes, ela foi fantástica nesse processo, durante todo o tempo que esteve à frente da secretaria, de pensar e de inovar, fazer a diferença na vida de muitos cidadãos, e acredito que nesse pensamento dela, ela modificou a vida de muita gente. Certamente, Mário, certamente. E aí, só para que fique bem entendido, a unidade se desloca do centro para o 6º distrito por conta também da oportunidade que foi oferecida pelo governo do Estado. Sim, o governo do Estado tinha um projeto de construção aqui, na verdade, aqui em Friburgo, né? Se não o fizesse naquele tempo, perderia a chance de implementação de um colégio estadual em Friburgo, e aí teria que se cumprir um tempo até que pudesse fazer uma nova propositura para a instalação de um colégio aqui estadual em Friburgo. Então, a Fundação Municipal de Educação, junto com o governo do Estado, acabaram então achando por bem a cessão desse prédio onde funcionava o Colégio Rui Barbosa para o Estado, para a instalação desse primeiro colégio, então, né, que era o Colégio Estadual de Nova Friburgo, hoje o Colégio Estadual Dr. Jamil Jaique, e a construção também de um colégio em Conselheiro, que já crescia, assim como hoje, né, bastante população, um distrito bastante populoso. Pujante. E aquela época já contava com 11 mil habitantes e precisava de educação que era muito insuficiente ainda nesse período. Então, houve a proposta desse projeto de construção, então, lá em Conselheiro, dessa escola. Você deve ter observado, atento telespectador e telespectadora, que em dado momento da gravação eu desviei os meus olhares para outras cenas que davam conta, sensacional, da dedicação da equipe de produção do programa Cidade Real. E aqui, quem sabe, faz não só ao vivo, mas nas gravações também. Eis que a bateria do microfone do professor Jorge Carvalho começa a apresentar sinais de pouca carga. Não foi o Vasco que caiu, não. Foi a e um determinado elemento, que eu vou lhe poupar o nome por questões óbvias, mas devo dizer que trata-se de um ilustríssimo e fanático torcedor rubro-negro, adentra o nosso estúdio adotando técnicas de guerra. Aquelas em que o sujeito passa por debaixo de arame farpado com o peito sobre a lama. Sensacional, eu me divirto. E aí, promove a troca desta bateria sem que você tenha percebido. Sensacional, é uma equipe muito coesa, muito afinada e comprometida. A você, ilustre torcedor rubro-negro, não só os meus cumprimentos pela conquista do título de campeão carioca,
mas, sobretudo, pela sua habilidade e destreza sensacional na troca desta bateria. Muito bom, fortíssimo abraço. Professor, feito esse registro... Eu fico só observando. Porque depois eles iriam falar assim, olha, caiu porque ele é vascaíno. Exatamente. Não é? Então Exatamente. eu já vou falando de uma vez. Exatamente. E você explica quem que passou. O sujeito passou com a camisa do Flamengo arrastando o chão. Pois é, mais ou menos isso. Será por quê? Mais ou menos isso. Limpando o chão. Não, dedicação à produção. Professor, agora também você inicia sua trajetória no Colégio Rui Barbosa, mas outras figuras ilustres que também ainda desenvolvem suas atividades passaram pelo corpo docente do colégio. Sem dúvida, sem dúvida. Nós conversávamos lá na Conselheiro FM recentemente com o professor Hamilton Werneck. Exatamente. E ele também trabalhou no Colégio Rui Barbosa. Depois foi secretário de Educação. Professor Carlos Guimarães também entendo que tenha sido professor do Colégio Rui Barbosa, depois também se tornou secretário municipal de Educação. Acho que a professora Regina Lehrer também trabalhou no Colégio Rui Barbosa e também foi secretária municipal de Educação. Eu assumi a secretaria, tão logo deixei o Rui Barbosa em 86 e 2 anos depois eu estava assumindo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E o Colégio Rui Barbosa tem uma história muito bonita. O Milo começou a contar aqui essa questão do complexo educacional bolado pelo prefeito Amâncio Azevedo, com a participação da presidente e fundamental participação da presidente da Fundação Educacional e Cultural, que era a professora Dilva Maria de Moraes. Esse complexo educacional foi uma pena ele ter, no ano de 1980, ter a extinção do ensino médio. Foi uma pena, porque ali, esse complexo, ele levava o menino do pré-escolar à conclusão do ensino médio, tanto na área técnica, como o curso de análise clínicas, que funcionou durante muito tempo, depois o curso de administração e a escola normal do Colégio Rui Barbosa. Foi uma pena a extinção disso. Entendemos até que os preceitos constitucionais hoje, eles determinam que os municípios sejam responsáveis até o 2º ciclo do ensino fundamental, que o ensino médio é responsabilidade do Estado e o ensino superior da União. Mas ficou um vácuo ali em Conselheiro em algum tempo, até que o Estado colocasse o ensino médio no Feliciano Costa. Isso só veio ocorrer em 1983. Então, nós tivemos um período ali de 3 anos em que as crianças os jovens tinham que sair de Conselheiro para estudar no centro da cidade. Foi uma pena aquilo ali. E eu destaco a qualidade do ensino. Muitas das vezes, os alunos saíam do Rui Barbosa e vinham para o Mercedes, para o Anchieta, para o Cefil, e quando perguntavam, você é de onde? Você veio de onde? Não, eu terminei o ginásio, né, antigo ginásio, terminei o ginásio do Rui Barbosa. Então, eles eram olhados assim como um pouco de desprezo, como quem diz, não vai conseguir seguir, não vai acompanhar o ritmo aqui da escola. E eram sempre os melhores alunos, tamanha base que eles tinham ali, chegavam no Anchieta, no Mercedes, no Cefil, outras escolas modelo, e não tinham problema. Eu não tenho notícias de um aluno que tenha saído lá naquela época e que tenha ido para uma escola dessas que eu citei, particular, que tenha tido problema de acompanhar a questão da qualidade do ensino. Então, isso tem que ficar registrado. E grandes professores passaram pela escola. E grandes amigos nós fizemos ao longo desse tempo.
eu resido em Conselheiro até hoje, e muitos ex-alunos, né, que passaram pelas minhas turmas, são meus amigos até hoje. Isso é fundamental. Fundamental. Inclusive, quero registrar aqui também que nessas suas, eu diria, aulas, você conheceu Dona Lúcia Helena, a quem manda um beijo fraterno, que assume a nobre missão de mãe dos filhos do professor Jorge e avó de Antonella. Um beijo e um abraço fraternal para você. É a missão que ela vem cumprindo agora, né? Queridíssima Lúcia Helena, que também, em contrapartida, também está no exercício da espinhosa função de esposa do professor Jorge. Professor Mylon, a nível de direção, quais as ilustres personalidades que passaram pelo Colégio Rui Barbosa? Eu tenho uma alegria muito grande de enaltecer todos que me precederam, né? Inclusive, nós vamos fazer, agora nesse tempo, uma inauguração de uma galeria dos ex-diretores da escola. Excelente, né? Excelente. Então, nós tivemos como primeiro diretor o professor Jamil Eljaic, ainda aqui no centro da cidade, o professor Humberto Eljaic. O Jorge citou o professor Coutinho, que foi um professor que ele teve um percurso longo na direção da escola, tanto lá em Conselheiro quanto aqui. Ele intercalava com o professor Humberto Eljaic a direção aqui ainda no centro da cidade do colégio. Lá em Conselheiro, o primeiro diretor foi o professor Cícero Monerá, também um grande educador. Grande, meu professor. Foi o primeiro diretor lá em Conselheiro, e tem tantos outros aqui. Acho que agora eu não vou ser até injusto, né, de repente esquecer. Professora Leila das Graças, professora Márcia da Flon, professora Leia Caroline. A professora Leia, eu sou antigo aluno do colégio, enquanto fui aluno. A professora Leia Gonçalves era a diretora do colégio, professora Rosali Kondak. Muito bom. E tantas outras pessoas que puderam e passaram pela escola colaborando e construindo um pouquinho. Eu acho que todo mundo que passa pela escola deixa muito de si. A escola, a educação, ela passa por esse processo de transformação e transforma as nossas vidas, e nós também transformamos as vidas com quem convivemos. E marcaram de maneira muito especial a vida da escola, a vida dos alunos, dos professores. Então, esse tempo de celebração, quando a gente diz que a celebração ela é algo próprio, né, da vida humana, a gente celebra nascimento, a gente celebra até a morte, há um ritual de celebração, né? Exatamente. E eu acho que no percorrer do nascimento até a morte, nós vamos celebrando as nossas vidas e as grandes alegrias que temos. Você tem toda a razão, até porque todos que estiveram lá e foram aqui citados, inclusive você, professor Jorge, ficam na história do colégio, que permanece. A instituição será eterna, enquanto existir, obviamente. Agora, Zuri, rapidamente aqui, só para a gente não esquecer. Sim, amigo. Eu lembrei aqui de mais 2 diretores. Cite-os. Quando deixou a direção o professor Cícero, assumiu a professora Elialce. Maria Elialce. Depois na década já de 80, a professora Rose também, né? Rose Maura, professor Wilson Bucar, que foi secretário da escola durante muitos anos, depois ele ficou um tempo como diretor também, e o professor Wilson Bucar... Querida, take no professor que ele está se manifestando, por favor. O professor Wilson Bucar é um dos grandes conhecedores da história do colégio, né? Ele tem muitos documentos, nós queremos montar um centro de memória. Professora Arlete Salarini, Isabel Kinusti. Isso. E aí nós queremos montar um centro de memória para que isso fique realmente guardado para as gerações que vêm. Perfeito. Porque hoje a gente consegue uma referência aqui ou outra para contar estas histórias. Com o tempo isso vai se perdendo, né? A nossa tradição oral ela acaba sendo falha e acaba ficando pelo tempo e pela memória. Nós tivemos então, outra professora também, Vera. Professora chamada Vera Hertal. Isso. Vera Hertal, professora Vera Hertal. Agora, Mylon, é evidente que o tempo não será suficiente para nós relembrarmos todo esse tempo de existência.
Mas eu queria te propor uma viagem no tempo em que, rapidamente, estivéssemos 50 anos depois do início das atividades em 1º de maio de 1969, correto? E tratássemos da realidade. Estive recentemente visitando o colégio. Aliás, fui muitíssimo bem recebido naquela ocasião. Saboreei um delicioso café com suculentos caquis. Fantástico. E naquela ocasião, tínhamos a presença também da queridíssima e telespectadora assídua do programa Cidade Real, professora de língua portuguesa e de língua inglesa, a encantadora Simone Lessa, diretora adjunta do Colégio Rui Barbosa e que, neste momento, nos privilegia com a sua assistência. Ela está acompanhando e auditando os bastidores dessa gravação. Nesse sentido, um beijo para a querida Simone. Quais são as dificuldades do colégio nesse momento? Você me parece que completa o seu 2º mandato à frente da direção da escola. Ou seja, 8 anos. Na sua leitura, o que é necessário para o colégio realmente ter as condições para melhor atender os seus mais de 700 alunos? Se a gente fosse elencar aqui, priorizar uma coisa ou outra, a gente seria até injusto, porque são muitas as questões que precisamos priorizar realmente enquanto um projeto educacional maior, né? Eu pontuo aqui de repente, três pontos que são importantes. Ali a questão nossa, o nosso prédio é um prédio que precisa de um cuidado um pouco maior, porque é um prédio que já passou por uma deterioração da questão até da tragédia de 2011, foi 1 metro de água no 2º andar. No segundo andar do prédio. Então, assim, o prédio nós passamos o ano passado, ano retrasado, por reformas no telhado, né, o que já vem colaborando para melhorar um pouco essa estrutura da escola. Então, a estrutura da escola é uma estrutura ainda um pouco pesada e um pouco difícil de manutenção, né? E ali também a questão da tragédia. Foi construída ali ao lado da escola uma estação elevatória de tratamento de esgoto. Então, assim, há uma dificuldade muito grande ali na questão de cheiro e de manutenção, até o entorno da rua com a enchente, né? Sobretudo quando chove muito forte, a rua inunda. Outro ponto é a questão da segurança. Ali a nossa escola está localizada numa avenida muito perigosa. Isso aí precisaria de um processo educacional, acho que até a nível municipal, para entender tudo isso. A responsabilidade tanto dos pedestres quanto dos motoristas, porque ali é muito difícil. Nós já tivemos alguns casos de alunos atropelados ali, apesar de ter um sinal, um semáforo em frente à escola, muitos motoristas não respeitam o sinal e é uma via muito perigosa. Muitíssimo. É uma rodovia estadual. E um outro ponto, eu acho que aí também envolve a educação de uma maneira global. As famílias, elas precisam estar mais inseridas dentro da vida das escolas. Muito bom. Isso na questão de formação de valores. A escola, eu costumo sempre falar nas nossas reuniões de pais, nós estamos com os filhos de vocês durante 5, 6 horas por dia. Todas as demais horas eles estão sob responsabilidade da família. Então a gente precisa de uma parceria muito grande. O processo de educação só acontece se houver uma parceria junto com a família e a escola. Não dá para a gente trabalhar sozinho, nem dá para a família trabalhar sozinha. Perfeito, Então a gente precisa cada vez mais inserir essa escola, essa família dentro da escola, para que ela realmente participe de toda a vida do seu filho, pedagógica do seu filho, de aprendizagem e também da vida da escola. Porque eu acho que se a gente tivesse a família mais dentro da escola, muitos dos problemas que nós enfrentamos, talvez não enfrentaríamos de tão forte como a gente enfrenta, né? Concordo com você plenamente, Mário. Em dado momento, eu quero ter você aqui novamente para a gente falar da temática da educação. Naquela inesquecível visita que fiz ao colégio, que também tinha uma outra professora conosco, que devemos citá-la. Professora... Vamos recuperar aqui a memória no intervalo. Certamente a professora Simone sabe de quem se trata. Mas veja, eu quero tratar com você, até porque sei do seu entendimento, de aspectos relacionados
eu diria, a parte pedagógica da educação, em que você tem avaliações muitíssimo interessantes e, por vezes, contraditórias, o que eu entendo ser absolutamente saudável. Faz parte do processo democrático, incomoda, mas é necessário. Professor Jorge, nós temos uma proposta que devemos colocar sobre a mesa para uma nova realidade do Colégio Rui Barbosa. Já tivemos oportunidade de comentar isso na Rádio Conselheiro FM, que, aliás, transmite também este mesmo programa às terças-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 11 horas da manhã, de maneira a levar para o 6º Distrito de Conselheiro Paulino e regiões adjacentes, o que também é um termo sensacional, o conteúdo que tratamos aqui semanalmente. Por conta desta parceria entre esses veículos de comunicação, você pode acompanhar na condição de ouvinte o que é tratado aqui semanalmente, como também pelo site radioconselheirofm.com.br ou pelo aplicativo da rádio disponível na Google Play, tal como o aplicativo da TV Zoom, que é sensacional. Professor, prossiga. Temos uma sugestão, uma proposta, um encaminhamento para que a administração pública contemple, analise, veja a possibilidade e admissibilidade, hoje eu estou me esmerando aqui nos termos, desta nova realidade para o Colégio Rui Barbosa. Exatamente. Nós, a partir do momento que verificamos, e o próprio ilustre diretor comprova a dificuldade de manutenção do prédio, eu não vou entrar no mérito, porque a reforma que foi feita ali no Colégio Rui Barbosa tirou a característica do prédio inicial. O prédio inicial tinha mais vida do que tem hoje, porque ele tinha mais luminosidade. As salas eram no entorno do pátio, tanto as salas do primeiro piso quanto as do segundo piso. O colégio tinha luz, ele hoje não tem. O arquiteto que fez aquele projeto não foi feliz. O que a prefeitura gastou ali é o preço de se construir um CIEP. É o mesmo valor, só que o CIEP tem uma estrutura arquitetônica adequada para a educação. E ali se construiu daquela forma. No entanto, está feito, né? Não adianta você ficar aqui na crítica. Eu, como gestor público, ao tempo em que fui, eu não procurava ficar analisando os defeitos e botando a culpa em quem fez. Até porque só dá desculpa a quem, professor? Quem tem culpa. Né? Porque se você é o gestor, logicamente, você está ali para resolver o problema e não ficar botando a culpa em quem fez. Então, vejo hoje o município com a responsabilidade de consertar aquilo ali. Por quê? Como diz o Maicon, a escola está, e foi construída assim, à beira de uma rodovia RJ 116, antiga estrada Tronco Norte Fluminense. Exatamente. Né? Nós já tivemos no colégio, ao longo dos anos, diversos acidentes, alguns até fatais. Então, a partir do momento que você vai mexer na estrutura do prédio, é de bom alvitre. Gostou? Sensacional. Gostou? Muito. Não vou ficar atrás, é de bom alvitre. De grande eloquência o programa. Que ele fosse retirado dali. Exatamente. Não, a prefeitura não precisa desmontar o prédio. Não, não. A prefeitura pode pegar o Colégio Rui Barbosa, implantar ali a subprefeitura de Conselheiro Paulino. Mas não é a subprefeitura com aquele prédio que está lá caindo, não, sem condições. É uma subprefeitura em que o cidadão de Conselheiro Paulino, que é o que gera o maior recurso do município, mais da metade do produto interno bruto de Nova Friburgo, sai do 6º distrito. Então, a subprefeitura onde tenha a Secretaria de Fazenda, né? A Secretaria de Educação, Meio Ambiente, administração, serviço público, onde o contribuinte possa chegar ali e resolver o problema dele sem precisar vir ao centro da cidade.
Isso é uma subprefeitura. Uma subprefeitura não é um lugar para você botar um subprefeito e dizer fulano é um subprefeito. Certamente, não é isso. Certamente. A subprefeitura ela tem que ter no bairro, no distrito ou na localidade as principais repartições que o contribuinte precisa. Então, simples, coloque ali para funcionar meio ambiente, todas elas que nós falamos aqui. E vá ali perto do Décio Monteiro Soares, atrás da UPA, que já é um imóvel da prefeitura. Exato. Está ao lado do Décio Monteiro Soares. Faça ali um projeto. Tem bons arquitetos na prefeitura. Pode até abrir um concurso público. Sem dúvida. Sob a coordenação da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Perfeito. E construa ali um prédio que venha resolver o problema. Nós não fizemos isso lá na Câmara. Alguém precisa pensar em Câmara Municipal daqui para frente? Está resolvido esse problema. Agora, não pode ficar o Colégio Rui Barbosa, a cada governo, gastando milhões para conservar o que não tem conservação. Exatamente, professor. Entendeu? Então, essa é a nossa sugestão. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, você é muito crítico. Vocês são muito críticos. Nós somos, sim, mas a gente dá também sugestões. Porque, Zuri, nós queremos a nossa cidade bem. A gente não quer o mal de Friburgo. Não é? Eu digo sempre que o que nos une é o amor a Nova Friburgo. Então, nós queremos a nossa cidade bem. Se qualquer prefeito que vier e fizer uma coisa que seja decente para Nova Friburgo, terá o nosso aplauso. O objetivo é o bem comum, né? É o bem comum. Professor, eu preciso interromper para chamar os nossos reclames comerciais e que fique registrado que sempre, quando temos as nossas participações, quer seja em TV e agora em rádio, nós debatemos gestão. Gestão. Jamais. Pessoas, jamais. Pessoas. Não tratamos de CPFs. Não. Tratamos da administração pública, conforme você diz, as ideias ou a falta delas. Observamos, analisamos e ponderamos aspectos relacionados à administração pública. Jamais as pessoas, no que se refere ao indivíduo, porque não nos cabe. São inatacáveis. Perfeito. Muito bem. Querida Jussara Conceição, nossa repórter cinematográfica, sempre atenta à posição desta orquídea neste take. Ok, querida? Ótimo. Depois do intervalo, retornaremos na reta final deste programa que presta uma homenagem simbólica ao Colégio Rui Barbosa, que comemora os seus 50 anos neste ano de 2019, mais precisamente em 1º de maio. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, prestando uma homenagem simbólica, conforme eu disse, a esta instituição de ensino que merece todo o nosso reconhecimento, apreço e gratidão, porque desenvolve um trabalho absolutamente sensacional
no pujante, mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino, que, conforme foi relatado durante o programa, tem a sua transferência do centro urbano em Nova Friburgo, quando iniciou as suas atividades em 1949, no mesmo espaço onde hoje está situado o Colégio Estadual Jamil Jaique, para então, 20 anos depois, em 1969, se transferir para Conselheiro Paulino, e aí num projeto muito maior, quando concomitantemente, sensacional. Hoje o programa está rico em vocábulos. Também se inaugurou e se fundou a Escola Décio Monteiro Soares e o Jardim de Infância Maria Duque Estrada La Ginestra, também conhecido pela carinhosa sigla de Gindel. Professor Mailon, nós começamos a nos preparar para a reta final, se bem que temos ainda um tempo bastante razoável. Diante desses desafios que são colocados, e concordo plenamente com o professor Jorge, o prédio me dá não só a sensação, mas a certeza que foi, eu diria, vítima de várias construções anexas sem que se pensasse no projeto como um todo. Também conhecido como puxadinhos. E aí se descaracteriza e não se oferece um espaço adequado para todos que ali frequentam aquele espaço. Professores, corpo discente, que são os funcionários servidores, o corpo docente, os professores, e aí na direção também, as famílias. E, por vezes, isso deve tirar o foco da direção do colégio, porque tem que tratar de assuntos que não se refere estritamente à parte pedagógica. Existe alguma perspectiva de que haja realmente alguma iniciativa da administração pública para que essa realidade seja transformada? Olha, Zuri, eu sinceramente, nós já fomos chamados uma vez, quando o professor Renato Satiro era secretário de Educação, por conta, né, das inúmeras reclamações que nós tínhamos do prédio, de uma estrutura pesada, mal conservada e tudo mais. E ele então encomendou ao Escritório de Gerenciamento de Projetos a elaboração de um projeto, mas ali naquele mesmo espaço, de redimensionamento da escola. E nesse processo de redimensionamento, nós havíamos solicitado que tirasse a entrada, né, que até pudesse manter a saída como uma saída de emergência, exatamente, mas que fizesse uma saída para a rua dos fundos da escola, que é uma das ruas que tem menor movimento de carros, né? E também de que seja uma escola mais aberta e mais arejada, né? Foi feito um projeto, esse projeto ficou pronto lá no Escritório de Gerenciamento de Projetos, levamos até alguns alunos e professores lá para conhecer, muito interessante, mas não foi à frente. Quando também da municipalização do CIEP Glauber Rocha, que não foi à frente e acabou sendo transferido para o Cefet 2 anos depois, mas nós íamos para esse espaço, mas depois não foi à frente. Então, assim, hoje o que nós temos são apenas esses projetos que não foram ainda à frente, né? Há uma necessidade, por exemplo, quando se pensa em uma escola integral que ofereça oportunidades, né? A gente hoje, infelizmente, a gente não tem condições de atender essa demanda por conta do espaço, né? Nós temos uma quantidade grande de alunos e um espaço reduzido para atender tudo isso. Qual o total de alunos atendidos pelo colégio? Hoje nós temos em torno de 700 e poucos alunos, em 3 turnos. Em 3 turnos? No primeiro turno nós temos as turmas de 6º ao 9º ano, primeiro e segundo turnos. E o terceiro turno, que é a educação de jovens e adultos, da primeira até a 9ª fase. Todo o ensino fundamental da EJA. Ou seja, o que é conhecido como EJA também funciona no Colégio Rui Barbosa? Nós temos da primeira à 9ª fase. Nós temos 3 turmas de anos iniciais e 4 turmas de anos finais. Uma de cada série, 6º, 7º, 8º e 9º. Professor Jorge, você que já esteve na condição de secretário municipal de educação, entre outras nobres funções, outras nem tanto, mas não revelaremos para lhe poupar, obviamente, né? Eu agradeço. O que falta... Se eu revelar as suas também, não vou... é bom ficar nesse acordo, tá? Tá certo, professor. Tá bom? Tá bom, é melhor assim. Tá feito, tá combinado. Professor, o que falta
para que uma atitude mais estratégica, firme, pragmática, seja tomada para transformar essa realidade. Por quê? Pelo crescimento do 6º Distrito, que detém o maior contingente populacional e atende regiões de cidades vizinhas, inclusive, certamente, em dado momento, o Colégio Rui Barbosa não conseguirá atender essa demanda, se é que isso já não acontece. E aí, esse ambiente que é extremamente, eu diria, insuficiente para atender essas demandas, precisa ser alterado, modificado, substituído. Faltam recursos, decisão, vontade, estratégia, inteligência, ou todas as alternativas anteriores são verdadeiras? Todas as alternativas. Todas elas. Há necessidade de quem administra, de quem toma conta da coisa pública. Ele não pode ser um repentista. Né? Não? Por quê? Repentista? É aquele negócio. Gosta de improviso? Gosta do improviso. Muito não pode. Você tem que ter um planejamento. Então, tem que saber o seguinte, quais são as realidades dos bairros ao entorno da escola. Sim. Porque nós temos ali, e quando eu fui secretário de Educação, eu fazia sempre a secretaria itinerante. Era de tempos em tempos eu estava num bairro, eu, secretário, com a minha equipe. E atendia nessa localidade. Por exemplo, quando eu ia conselheiro, a secretaria se instalava no Colégio Rui Barbosa. Instalada no Colégio Rui Barbosa, os diretores de todas as unidades do distrito estavam presentes. E ali nós traçávamos os planos para os anos seguintes. Por exemplo, você pega, vamos supor, a escola Isabel Gomes de Siqueira, lá do Parque das Flores. Ela foi redimensionada. Qual é a quantidade de alunos que ela tem? Ela vai até que ano? Ela vai até o 5º ano? Quer dizer, a partir do 6º ano, esse aluno precisa ser dirigido ao Colégio Rui Barbosa. Qual é a quantidade de alunos que vão sair dali para o Colégio Rui Barbosa? Exatamente. Você vai à escola de Nalantimã Bravo, lá no Santo André. Qual é a quantidade de alunos que sairão ali no 5º ano para o 6º ano e que serão transferidos para o Rui Barbosa? O Rui Barbosa tem que estar pronto a receber essa clientela gerada pelas demais unidades. O Colégio Dermerval Barbosa Moreira, aqui em Olaria, ele tem que estar pronto para receber a demanda das demais unidades municipais de ensino que os alunos terminam o 5º ano. Então, você tem Escola Batista, Américo Ventura e tantas outras, essas crianças têm que ser levadas para o Dermerval Barbosa Moreira. O Odete Pena Muniz, também, ele tem que absorver o entorno ali do centro da cidade, a Vilagem, Duas Pedras, aquela região. Então, isso chama-se planejamento. Estará o Colégio Rui Barbosa pronto para receber essa demanda do progressista de Distrito Conselheiro Paulino? Essa é a principal pergunta. Exatamente. O secretário de Educação tem que responder isso. As equipes que são competentes e que trabalham lá na Secretaria de Educação, elas devem estar preparadas para subsidiar o secretário nessa questão, que juntamente com o diretor da escola vão fazer o planejamento, como diz o nobre diretor, que é um planejamento de Estado e não de governo. O Colégio Rui Barbosa, que está completando 50 anos, ele tem que ir evoluindo para os próximos 50 anos. Sem dúvida. Ele não pode ser aquele negócio do, vamos fazer um puxadinho ali, vamos fazer mais uma salinha aqui. Não pode, não pode. A coisa tem que ser planejada. Exatamente. E o planejamento dá trabalho. Sem dúvida. Dá trabalho. E não é simples, não é fácil. Não é simples. Então, Zuri, espero ter respondido aí Sem seu dúvida. questionamento, como sempre, sem entrar em maiores detalhes. Melhor assim. Professor Mário, estamos na reta final e gostaríamos que convidasse todos aqueles interessados e também a população sobre o estudo do 6º Distrito do Conselheiro Paulino para estar presente e participar das comemorações que acontecerão no decorrer da próxima semana em homenagem aos 50 anos de existência do Colégio Rui Barbosa no 6º Distrito do Conselheiro Paulino. Por favor, a população quer ser convidada. Eu convido todo o povo de Friburgo a participar e abraçar o Colégio Rui Barbosa.
nesse momento bonito de celebração, de Muito bom. um longo tempo de trabalho e de serviço prestado a toda a comunidade friburguense. Nós teremos a semana, inicialmente, do dia 29 de abril ao dia 3 de maio, como uma semana celebrativa de abraço desses 50 anos na escola. Perfeito. Então, nos dias 29, 1 e 2, 29 de abril, 1 e 2 de maio, nós teremos as nossas atividades internas. Vamos resgatar no dia 29 uma antiga gincana que era feita na escola, então nós estamos resgatando isso também, essa prática, como vinha fazendo quem nos precedeu. Nos dias 2 e 3 de maio faremos os Jogos Interclasse. No dia 30 de abril, nós teremos a grande Noite da Gratidão, onde nós vamos reconhecer aquelas pessoas que muito contribuíram e colaboraram. O professor Jorge será um dos nossos homenageados, enquanto um professor que marcou a vida daquela escola. Merecidamente. Nós então faremos uma homenagem, também teremos a apresentação da banda Euterpe friburguense, também celebrando esse momento bonito de festa. No Teatro Municipal. No Teatro Municipal, a partir das 19 horas. Correto. Só que nesse dia são lugares limitados. Então, nós já disponibilizamos algumas vagas, alguns convites, que vão, a partir de quarta-feira agora, no dia 24, serem remetidos, distribuídos, né, a quem interessar em participar. Então, eu convido todo o povo friburguense que interessar em participar desse momento celebrativo, que procure o Colégio Municipal Rui Barbosa para pegar o seu ingresso e estar conosco lá no dia 30, celebrando e homenageando a tanta gente boa e que fez a vida daquela escola. Professores, alunos, funcionários. Então, são muitas pessoas que nós gostaríamos de homenagear, infelizmente não poderemos todas, mas aqueles que foram realmente mais significativos, com certeza queremos dar esse abraço. Excelente. Gostaria já de antecipar também este meu abraço a todos os envolvidos, agradecer, sobretudo, porque a gratidão é a mais nobre dos sentimentos, a oportunidade de ter no 6º Distrito de Conselheiro Paulino uma instituição de ensino como o Colégio Rui Barbosa, que ao longo da sua riquíssima história sempre teve pessoas comprometidas no seu funcionamento. Que fique muito claro, quero agradecer novamente a sua presença, a sua participação. Você voltará, nós precisamos conversar sobre outras matérias, inclusive porque se trata de um professor de filosofia que conhece muito com profundidade a parte pedagógica da educação. E neste momento, amigo, também quero registrar, embora não conheça, mas tenho que registrar, um abraço e um beijo fraterno para a dona Gabriela, que também acumula a espinhosa função de esposa do professor Mylon, mas a nobre função e missão de mãe de Maria, a quem mando um beijo. É um apresentador muitíssimo bem informado. Bem, feito este registro, feito esta celebração, esta homenagem, cumprimos aqui o doloroso dever, para quem ainda não teve esse conhecimento, de anunciar que Nova Friburgo perde a voz, o sorriso e a simpatia de Eli Borges. Um trágico acidente de motocicleta no fim da tarde desta sexta-feira santa, dia 19 de abril, calou uma das vozes mais queridas de Nova Friburgo, a do radialista Eli Borges, de 48 anos. O apresentador do programa Na Boca da Galera, apresentado diariamente na Rádio Sucesso FM, estava a caminho do trabalho quando, inexplicavelmente, colidiu com sua moto contra um muro na Ponte da Saudade. O acidente chocou, já que Eli era muito conhecido. O corpo foi necropsiado em Nova Friburgo. A possibilidade de um infarto ou mal súbito foi descartada, segundo familiares. As causas da morte foram fratura de cabeça e do tórax. Ainda de acordo com a matéria publicada no jornal A Voz da Serra, o Diário de Nova Friburgo, o prefeito Renato Bravo também lamentou a morte. Abre aspas. Estou muito triste com a notícia do falecimento do amigo Eli Borges. Um comunicador incrível, inteligente, de tiradas rápidas e que sempre espalhou alegria e um grande senso de justiça. Uma pessoa que queria o melhor para a Nova Friburgo. O corpo de Eli Borges
natural de Macuco, está sendo velado, ou foi velado, melhor dizendo, na madrugada de sexta para sábado, até por volta de meio-dia. E o sepultamento aconteceu em São Sebastião do Alto, cidade onde está sepultado seu pai. Eli Borges, a quem eu carinhosamente chamava de Eliomar Borges, deixa 3 filhos e um neto. Isto posto, professor Jorge, queremos ouvi-lo. Meu caro Zuri, confesso a você que eu só compareci ao programa hoje pelo compromisso com você, com o Colégio Rui Barbosa, com a minha história. Eu estou profundamente abatido com a perda do Eli, com esse trágico acidente. Eu que trabalhava com ele há 7 anos, na boca da galera, a quem conheço há mais de 30 anos, desde que ele veio, praticamente veio para Friburgo. Foi casado com a minha prima Gisele, uma relação de não só profissional, mas de uma amizade profunda, e uma coisa que ele dizia sempre: a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Ele falava sempre isso. E assim como você, Zuri, Eli foi um dos poucos a me estender a mão quando eu perdi a voz da tribuna. E ele um dia me chamou e falou comigo assim: camarada, aqui comigo você vai ter sempre vez e voz. E me deu uma tribuna muito maior do que aquela que eu havia perdido. Está sendo difícil para a gente, para mim, para a Dani, para a Larinho, para Ricardo Lengruber, para quem... Chapolin, Roberto Chapolin, que também foi vítima de um acidente quase perto ali, que vitimou o Eli. Roberto ainda falava comigo lá no velório: poxa, essa pista está ruim para a gente, né? Eu falei: pois é, está marcando, tá difícil. Mas Eli foi extremamente amigo, companheiro, irmão, leal, marcou seu tempo, não passou por essa vida inutilmente. Não vamos contar a história radiofônica de Nova Friburgo sem citar Eli Borges. Meu caro Zuri, esse ano de 2019 está pesado, está complicado. E nós não sabemos o que Deus prepara para a gente, né? Por isso que a gente tem que sempre dizer: se Deus quiser. Porque na quinta-feira, pela manhã, nós tivemos um papo enorme, eu e ele, planejando diversas coisas. Mas esquecemos de combinar com aquele lá em cima, né? Exatamente, professor. Amigo, descanse em paz. Você foi o cara. Bem, o momento é de tristeza, evidentemente, o momento é de sofrimento, é o da perda. Que devemos, sobretudo, tentar amenizá-la, entendendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu tinha certeza absoluta, porque assim o conheço, que o professor Jorge iria se emocionar como está emocionado nesta ocasião. Mas talvez este momento o faça extravasar todo o sofrimento que está contido na sua alma. É uma situação delicadíssima e que também só o tempo irá curar, só o tempo irá sanar. Não tenho dúvida disso. Prestamos esta homenagem absolutamente singela ao companheiro Eliomar Borges, que você observou numa foto que resgataram de um encontro que eu tive com ele. Vejam, me parece que numa cerimônia festiva,
e ali estávamos nós dois abraçados e, como sempre, de maneira muito alegre, muito cordial, muito sincera, muito transparente. Figura absolutamente sensacional e que, conforme o professor Jorge disse com propriedade, não consegue ou não conseguiremos contar a história do rádio em Nova Friburgo sem falarmos de Eliomar Borges, que certamente está feliz no espaço celestial pela conquista do seu clube de coração do Campeonato Carioca, que, aliás, ambos, Flamengo e Vasco, ontem prestaram uma belíssima homenagem com 1 minuto de silêncio antes da partida de futebol que foi disputada neste domingo, citando o companheiro Eli Borges. Precisamos encerrar o programa, estamos nos acréscimos e aí o nosso sensível diretor técnico, evidentemente, ao término, irá suprimir a trilha sonora do encerramento, somente com as imagens, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, para que, sobretudo, acolha a alma de Eli Borges e conforte todos aqueles que choram, como o professor Jorge nesse momento está fazendo, sem qualquer cerimônia, até porque ele está entre amigos, a perda irreparável de Eli Borges. Aos companheiros de comunicação, aos familiares, aos amigos de Eli Borges, prestamos a nossa solidariedade neste momento absolutamente cruel, difícil, mas que certamente será superado com a bondade de Deus. Que assim seja, até porque Eliomar Borges também sempre nos ensinou, através do seu trabalho irretocável, marcante, alegre, divertido, generoso, que Nova Friburgo é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Aplicativo TV Zoom.